Olá, bem-vindo ao Oráculo do Jaguar. Meu nome é Cássio e hoje veremos as tendências energéticas para o ano de 2025. Agradeço sua presença e peço que se inscreva e compartilhe esse vídeo se quiser. Muito bem, vamos falar sobre 2025. Serão linhas gerais de forma a ver os setores da vida num todo. Usaremos a mandala astrológica. E de forma excepcional, hoje usaremos a 13ª casa, que é a casa da entidade propriamente dita, ou do mês, ou da pessoa, e falaremos sobre a carta que representa o ano 2025, que é do Eremita. 2025, se somarmos seus algarismos, dará o número 9, que é a numeração do Eremita. O Eremita é a carta que fala sobre a solitude, a pessoa que se basta, que sabe de seu conhecimento, tem confiança naquilo que sabe, naquilo que lhe compete e traz iluminação às pessoas, mas não é a qualquer pessoa. O eremita, ele é aquele que leva a iluminação às pessoas que o procuram, que estão preparadas para receber o seu ensinamento. É aquela história do quando o aprendiz está pronto, o mestre aparece. Vejamos da seguinte forma. O eremita é uma pessoa que aparenta ser um ancião, usa trajes simples, ele move-se devagar, mas com firmeza. E tudo o que ele faz é de acordo com o seu conhecimento e com o seu aprendizado. O eremita nunca deixa de aprender. A grande questão é que o seu lado negativo é habituar-se a trabalhar sozinho. Isto não é bom. O eremita, ele tem esta parte da solitude. Ele se basta. O problema disto é que nos dias de hoje não se faz nada sozinho. Todas as pessoas precisam de outra pessoa, seja para completar as suas qualidades, para disponibilizar um outro serviço com o qual não tem habilidade alguma. Isso também é uma forma de cooperar com o universo. Disponibilizar os seus ensinamentos para as pessoas que estão preparadas para ver o que você tem a ensinar. As pessoas, por exemplo, aqui no YouTube, as pessoas buscam alguns conselhos, ensinamentos, formas de trabalhar. Eu mesmo já, em vídeos do YouTube, me ajudaram muito a consertar coisas, por exemplo. Muitos profissionais utilizam o YouTube de uma forma extraordinária, trazendo seu conhecimento. E é isto que deve ser feito. Muitas vezes, o seu conhecimento cotidiano é um tesouro imenso para alguém. Tenha confiança, confie em si, confie naquilo que você veio fazer no mundo. Se não descobriu, irá descobrir. Talvez não seja da forma mais suave, mas tenha consciência, em 2025, o ano do eremita, o autoconhecimento será muito importante para a sua evolução pessoal, espiritual, material. O autoconhecimento será extremamente importante. Isso todas as vezes, mas em particular, ano 2025 será muito visado. Muito bem, vamos para a casa 1. A casa 1 é a casa de Áries. E a casa de Áries é a casa onde nós temos a personalidade, a autoimagem. Isso é importante com relação ao que você vê no tarô. A pessoa na autoimagem, como ela se vê ou como ela vai refletir aquela imagem. Vamos lá.
Na casa 1, a personalidade da pessoa. Muito bem. O dependurado. O dependurado é uma carta em que a pessoa terá uma forma de ver o mundo por outro ângulo. Talvez deva se enxergar de uma outra forma. O pendurado mostra justamente a pessoa numa posição extremamente desconfortável, olha para o mundo de um outro ângulo, de um jeito completamente diferente do que está habituado, e nesse momento surge a sua iluminação, ou seja, a pessoa passa a ter um entendimento melhor das situações, talvez um entendimento melhor sobre si mesmo. É importante passar a ter um ponto de vista diferente, um ponto de vista com mais cautela, um ponto de vista completamente oposto ao que está habituado. Ninguém chega a resultados diferentes fazendo a mesma coisa, isso é fato. Então, tenha essa consciência. Em 2025, procure observar as coisas de outro ângulo. Quando se sentir numa enrascada, respira. Respira. Procure e se pergunte: mas será que há uma outra forma? Como eu poderia fazer tal coisa? Como isso poderia ser resolvido sem que seja pela forma como eu enxergo? Como outra pessoa completamente diferente faria? É importante isso. Vamos lá. Casa 2, casa de touro, dinheiro e finanças. Casa 2, dinheiro e finanças. Casa 2, dinheiro e finanças. Qual será? Vamos lá. Justiça. Casa 2, justiça. A justiça, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu classifico a justiça como aquela que toma as decisões de forma calculada, clara, racional, demora para decidir, mas uma vez que demora para decidir, uma vez decidido, age com rapidez. Não é uma carta que traz a energia de quem é emocional, né? Não traz emoção alguma com relação a isso. É uma carta muito interessante e falando sobre isso, talvez seja interessante na parte financeira buscar conhecimento. Educação financeira, por exemplo. Nós precisamos ter a condição de buscar conhecimento. Mesmo aqui no YouTube tem alguns canais de influencers voltados para a educação financeira muito bons. Eu poderia citar dois que são bem opostos, de pontos de vista opostos, mas eu acho que os maiores que temos hoje, eles têm muito conhecimento sobre educação financeira. Eu mesmo sigo alguns porque eu não fui educado financeiramente, né? Como a maior parte das pessoas, eu tive muitos problemas com relação a trabalhar com dinheiro, não respeitava o dinheiro do jeito que ele deve ser respeitado, porque dinheiro é energia. Então é isso. As decisões devem ser tomadas com a cabeça, então busque a decisão mais equilibrada. Se for necessário demorar um pouco para tomar a decisão, demore, não tem problema, dinheiro, finanças. Por exemplo, comprar uma casa, realmente devo comprar a casa? Devo financiar? Quais são os recursos que tenho? Qual a forma que eu posso recorrer a isso? Será que realmente compensa ser neste lugar? Este lugar irá valorizar? Esta casa, ela será uma casa que vai me dar muita despesa porque eu tenho que reformar, que eu tenho que remodelar, que eu tenho que trocar tubulações, a parte elétrica? Será que isso vai trazer? Mesma coisa, por exemplo, a compra de um automóvel.
Se comprar um automóvel sem o conhecer, sem levar a um mecânico, veja, a tomada de decisão tem que ser com calma. Então, essa disponibilidade. Pense muito bem, tome as decisões certas. E não é pensar para ficar divagando, é pensar com objetividade. Ok? Muito bem, vamos para a casa 3, que é a casa da comunicação. Olha só, caiu já o sol. Comunicação. A comunicação é se mostrar ao mundo, se colocar ao mundo, mostrar a que veio, pôr a cara a tapa para comunicar suas ideias, seus pensamentos, seus valores, seu trabalho, né, a conquista amorosa, como se comunicar. Veja bem, é com alegria. Não de uma forma arrogante, porque o sol tem o lado sombra dele e realmente é como se fosse uma arrogância. Eu sou o astro-rei. Já podemos colocar da seguinte forma: e o sol nos mostra que devemos nos comunicar bem, trazer alegria, mostrar a que viemos, mas ter paciência. Veja só, há uma trilha diferente aqui, que vermos o mundo com outros olhos, para tomarmos decisões corretas e então mostrar a que viemos. Olha só que interessante. Já começa a criar um corpo a nossa leitura. Muito bem, casa 4, casa de câncer, lar, família e infância. Quando a gente fala de infância, nós falamos da nossa família de origem, ok? O lar, a forma, a nossa evolução como pessoa da família. Então vamos lá. Para a casa 4, qual é a tendência energética? Os enamorados. Os enamorados é uma carta que fala sobre caminhos, decisões. O lado sombra é ficar indeciso. Veja só, temos um arcanjo e uma alusão ao Jardim do Éden com Adão e Eva. Quais decisões tomar? Quais as decisões que devemos tomar para que possamos evoluir em 2025? É importante que se faça esta alusão, esta reflexão. Podemos ter muita calma para decidir. Olha só, tudo isso aqui é uma coisa só. Os caminhos a decidir. E como estamos falando de família, família é que caminho nossa família irá tomar, que caminho nós devemos trilhar. É momento de montar a própria família ou manter a mesma. É momento de deixar de ser infantil, de ser criança para se tornar adulto. São decisões muito importantes a serem tomadas no nosso dia a dia. Realmente é uma carta que nesta casa me surpreende cair para este ano, mas é uma carta que completa muito a informação que está sendo dada. Decisões a serem tomadas com cautela. Sair da família de origem e montar a própria família? Pode ser, não é verdade? Então vamos lá, é isso aí. Casa 5, casa de leão, criatividade e amor àquilo que se cria. Sejam filhos, projetos, trabalho, invenções, características diferenciadas. Então, casa 5, qual é a forma, qual é a energia para a casa 5 do ano de 2025? O julgamento. O julgamento é uma carta muito boa e ao mesmo tempo pesada. Por quê? Porque a carta do julgamento é o renascer, é o nascer para uma nova vida, é um novo momento da sua vida que está para surgir. É uma forma de trabalhar a sua evolução. Então, para que possa evoluir dentro das nossas
da nossa vida dentro do ano é olhar com outros olhos, decidir e tomar um rumo que será completamente diferente do que é da sua vida que foi vivida até agora. O seu conhecimento o trouxe até aqui, mas terá que adquirir novos conhecimentos para ir mais adiante e se tornar senhor de si e trazer iluminação ao mundo. Muito interessante isso. A carta do julgamento fala sobre o renascer, né? Aqui é como se fosse, entre aspas, um retrato do juízo final, uma forma das pessoas falarem: olha, estou nascendo para uma nova vida, é um novo momento, estou espiritualmente evoluído, mas não é falar por falar, mas sim sentir, fazer, ser. Então, esta é uma carta que traz uma mensagem positiva, mas que pode cortar muitas asas, por assim dizer, né? Realmente é um rompimento com coisas antigas. Muito bem. Virgem, a casa número 6, Virgem. A casa relacionada à rotina, ao trabalho diário e à saúde. Qual é a energia para a casa número 6 no ano de 2025? Vamos lá. Qual a energia? Ah, meu Deus, deixou cair tudo. Vamos lá. Qual a energia? Qual a energia para a casa de Virgem para o ano de 2025? A Lua. A Lua fala sobre coisas profundas. Fala sobre algo que está obscuro, segredos. Fala também sobre a hipnose, aquilo que não enxergamos, ou sobre estarmos iludidos com relação a alguma coisa. Aqui nós temos um lobo e um cão que estão hipnotizados pela lua, que não se importa com eles. Nesse momento, das águas que simbolizam nossas emoções, vem algo das profundezas, com uma carapaça dura. Esse crustáceo é um crustáceo que mostra como o fundo das emoções pode ser duro e às vezes traiçoeiro, porque ele tem pinças que podem beliscar os dois animais. Tanto o lado selvagem, que pode ter uma reação abrupta, como o lado domesticado, que pode fugir. Isto é importante observar. Em 2025, devemos, com relação ao nosso cotidiano, estar voltados para o que não enxergamos dentro da minha rotina. O que deve ser visto que não foi visto. O que devo refletir para que possa trazer algo diferente. Com relação à saúde, é importante fazer o check-up. É a carta que fala assim, vai investigar. Não tem nada, talvez não tenha, talvez tenha, mas vai investigar. Porque às vezes é se tratar bem, é cuidar da forma como se alimenta, cuidar da forma como se exercita, cuidar da forma como, como se porta. Os excessos não são bons. Então, ficar hipnotizado por uma determinada atividade não vai fazer as pessoas ficarem bem. Por exemplo, quem tem problemas com o alcoolismo leva a ficar inebriado pela lua, hipnotizado, ou seja, fuga da realidade. Tenha cuidado com isso, não fuja da realidade. Procure manter-se dentro do seu parâmetro, dentro da sua realidade, manter 2025 dentro do seu controle.
não fuja. Se tiver alguma coisa, algum problema que tenha fundo psicológico, procure ajuda. Procure ajuda, procure um profissional. O que nós podemos dizer? O tarô e muitos tarólogos, aqui do YouTube mesmo, ou profissionais, vão dizer a mesma coisa, os tarólogos sérios. Aqui nós mostramos direcionamento e tendências energéticas. Tratamento médico é tratamento médico de verdade. Deve manter-se dentro dos tratamentos. Ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, tratamento com especialistas nas várias modalidades da medicina. Isto é importantíssimo manter. Por favor, não negligencie sua saúde. Muito importante. Tendências energéticas, cuidar do espiritual é muito bom, mas sem extremos. Os extremos nos levam a problemas. O extremismo é uma coisa muito negativa. Muito bem? Vamos para a casa 7, que é a casa de Libra, relacionamento amoroso. Muita gente espera por esse momento, mas eu digo o seguinte, o relacionamento amoroso acaba sendo um reflexo de como nós nos enxergamos. A autoimagem. Opa, temos aqui uma carta bastante interessante. A carta do diabo é uma das 3 cartas das noites escuras da alma. É uma carta de desafio, mas também é uma carta que traz muita energia primal, muita energia. Traz a energia sexual, a energia relacionada à matéria. É uma carta dos desafios materiais contra os vícios e, ao mesmo tempo, é uma carta que nos traz muito fogo, muita força para tratar algumas coisas. Com relação ao relacionamento amoroso, do lado positivo, é que será um ano em que terá muita química física entre as pessoas. Mas o lado negativo é que podem ocorrer ou haverá muita promiscuidade, ou haverá muita traição com relação a isso. Isso quer dizer o quê? Que realmente vai ter? Não, que essa é a tendência, que as pessoas devem moderar. Moderação. Lembra da Lua com relação à saúde? Isto aqui acabou entrando numa sequência. É a moderação. Ter energia, respira, faça meditações, procure fazer tratamentos ou coisas que tragam formas positivas para a sua vida, mas trate de uma forma moderada. O diabo fala exatamente sobre a falta da moderação. E nós temos aqui um paralelo da carta de Câncer, de família e da infância, com relação a esse aqui. Olha só, temos aqui uma carta que é o paralelo. Há aqui um arcanjo e aqui é o diabo. As duas figuras que estão aqui, estão numa outra forma. Então, com relação a isto, moderação. Toda situação que ocorrer aqui, antes de mais nada, respire, observe, veja por ângulos diferentes, pense direito para agir. Quando agir, haja com presteza, para tomar a decisão correta, ter uma nova vida. Se for uma força, por exemplo, não, é manter o relacionamento. Manter o relacionamento
Põe a pedra na situação, que não necessariamente é uma traição, mas às vezes é uma discussão, não é? Então, coloque isso e deixe as ilusões de lado. Tenha moderação. Vá em frente. Utilize isto como combustível e não como âncora. Tá? Não exagere. O diabo fala sobre coisas do exagero. Não exagere. A vida é muito mais do que só sexo e prazeres e coisas materiais e dinheiro. Porém, tudo tem que ser comedido. É muito mais que isso. Temos isso e muito mais. Muito bem? Casa 8, Casa de Escorpião. A sexualidade e o poder de transmutação. Agora nós vamos falar sobre a energia sexual, que não necessariamente é sobre sexo propriamente dito, mas sim a utilização da Kundalini. Aqui uma carta extremamente positiva, que é o Mago. O Mago, ele é aquele que executa as coisas com as ferramentas que tem. As ferramentas que o Mago tem, no caso, são os elementos dos naipes menores, que são copas, ouros, espadas e paus. Porém, cada um deles representa alguma coisa. Copas são as nossas emoções, são as nossas águas. Ouros é a nossa terra, nosso bem material, nossos valores. Espadas é o nosso mental, a nossa forma de pensar, de relacionar, de tratar os assuntos. E paus é o nosso espiritual. Como deixamos essa chama do espírito nos levar adiante. É o que nos impulsiona todo o resto. Então, aqui é importante que o lado sombra do mago, que é ser arrogante, ser prepotente, achar que só ele sabe, só do jeito dele está certo, só ele é acima de todos, porque ele é aquele que faz. E é justamente nesse momento em que o mago cai nessa tentação que ele cai por terra. Então é importante sabermos que estes conselhos a espiritualidade nos está dando para termos consciência de que não sabemos tudo. Temos que realizar. E esse realizar é importante para toda a nossa vida. Tem um projeto? Pensou nesse projeto, viu as tendências, estruturou ele corretamente, ponha ele à prova, faça com que o caminho, escolha um caminho no qual você vai ter cooperação, no qual você vai ter pessoas que o ajudem, procure ver uma nova vida, tenha uma nova forma de tratar desse assunto, não se deixe levar por ilusões, achando que vai ser a melhor coisa do mundo, ponha-se à prova. Cuidado com as tentações do caminho, com a forma, achar que é o dinheiro que vai fazer aquele projeto, mas não é. É o seu trabalho, é o seu merecimento, é aquilo que é o seu esforço que vai trazer frutos para isso. E realize. Muito bem. Vamos para a casa 9, Sagitário. Viagens, ideias, ideais, grandes estudos. Opa, aqui para quem é universitário essa casa é ótima, mas vamos lá. São as casas para a casa 9. Quais são as tendências energéticas para a casa 9? Tendências energéticas para a casa 9, a estrela. Olha, essa é uma carta das mais bonitas que tem no tarô, porque ela fala sobre conexão espiritual de forma divina e também fala sobre realização de sonhos, sobre nossos objetivos. Não é à toa que ela está em oposição ao Sol. Esta é dar a cara a tapa mesmo. Ou seja, tem projeto, tem ideias, tem forma de pensar, quero realizar
É um sonho, tem que batalhar, mas tem que dar a cara a tapa mesmo. Ponha, mais uma vez colocamos a roda funcionando. Observe as formas de realizar isso. Ah, eu quero fazer uma viagem para um determinado lugar, quero conhecer muito um determinado lugar, quero levar meus filhos para conhecer um determinado lugar. Estruture-se, tenha paciência, olhe bem para o material. É possível? Não é? Terá condições de fazer isso? Se não for para este ano, mas é o ano em que você pode fazer a estrutura para que no ano seguinte isto se realize. O fato de ter a viabilidade não quer dizer que vai acontecer, mas a viabilidade é importante para que você tenha essa estrutura. Então é possível que faça uma estruturação bem feita para que essas viagens, essa parte de ideais dos grandes estudos, né? Por exemplo, eu quero fazer uma faculdade, mas eu ainda não estou preparado. Então é o ano de se estruturar para isso. Para quero fazer, por exemplo, jornalismo, quero fazer medicina, quero fazer engenharia civil, engenharia mecânica, ser um cientista nuclear. Tudo é possível, mas deve-se estruturar primeiro. Não é porque a sua vida você tomou a decisão que vai conseguir fazer. Não. Veja com outros olhos a sua situação. Realmente está preparado para isso? Sim, não. Se não, etapa 2. Tenho que me preparar para quando for fazer o vestibular, olha aqui, a execução seja certeira. Bom? E aí, no fundo, você acaba mostrando a que veio, dando o seu brilho para as outras pessoas. Muito bem. Casa 10. Carreira e propósito profissional. Esta é uma casa que muitas pessoas não gostam de conversar sobre ela. Por quê? Porque muitas vezes a nossa carreira está vinculada ao nosso ego. E é justamente a minha estrutura. Como é que é a minha estrutura? Eu realmente sou um bom profissional? Não sou? São as nossas realizações. Acho que é muito importante tratar disso. Nada vai trazer uma coisa melhor sobre isso. Vamos lá. Carreira e propósito. Casa 10 para 2025. A casa de Capricórnio. Qual é a tendência energética para a casa 10 de 2025? Casa 10 2025. Vamos lá. Casa 10. Casa 10. Casa 10. Tá muito dolorido aqui. Vamos lá. Casa 10 2025. Casa 10 2025. Opa, tá querendo sair essa aqui. O mundo. Realização. Realização. Concretização de projetos. Concretização de tendências. Tudo aquilo. Todo um processo se foi. A Casa do Mundo é a última carta dos grandes arcanos. Ela é a carta que fala sobre conclusão de ciclo e possibilidade de iniciar outro. Então, ela em geral está associada a um final feliz, a uma forma feliz de tratar. Isso é muito importante dizer. O mundo é uma carta que une os 4 planos, material, espiritual, emocional e mental, para que se resolva uma situação. Então, o fato desta carta trazer para nós
Esta visão, nesta casa, que é a de carreira, nos mostra que o propósito foi encontrado. E o seu propósito sendo encontrado fará com que a pessoa seja senhor de si. Mostre seu brilho ao mundo. Passou por etapas difíceis, com ideais e realizações, porém ele conseguiu, ele vai concluir a sua forma de tratar. Muito bem. Na casa 11, que é amizades e inovação, inovação na vida, com relação a amizades, a energia, tendência energética. O Hierofante. O Hierofante é aquele que mostra o mundo espiritual ao mundo material. Ele é o grande comunicador, ele é o elo de comunicação. É a primeira carta do tarô onde aparecem mais de uma figura, onde tem aquele que fala e aqueles que escutam. É aquele que aprende e aquele que ensina. O Hierofante, o lado sombra dele é não querer escutar os outros, não achar que ele pode mais que os outros. Muito similar ao mago. Porém, ele nos traz um caminho diferente. Com relação à inovação, é trazer algo mais espiritual para a sua vida. As amizades, realmente trazer algo muito mais espiritual com relação à vida, que tem trazer algo mais tradicional, ele fala sobre tradicionalismo, e também sobre não ser extremamente inovador, mas sim comunicar bem aquilo que faz, né? Aquilo que é aconselhar sobre amizades, aconselhar se torna um conselheiro. Busca ajuda também, não é orgulhoso, busca ajuda quando necessário. Isso torna senhor de toda a situação, porque não é orgulhoso. Não é orgulhoso, busca os amigos e ajuda os amigos também. Muito importante. Muito bem, e a casa de peixes, a casa da espiritualidade, né? Vamos lá. Quais as energias da espiritualidade para a casa de peixes? Quais as energias para a casa de peixes? Quais as energias para a casa de peixes? Vamos lá. Quais as tendências energéticas para a casa de peixes? Peixes, casa de peixes, que é a 12ª casa. Décima segunda digamos que fecha com chave de ouro, porque a carta da morte é a carta da transformação pessoal. É uma transformação onde a pessoa muda aquilo que já foi e aquilo que já é. A pessoa deixa para trás uma pessoa que foi, uma mudança. Nós temos aqui um paralelo entre a carta do julgamento e a carta da morte. É a outra carta das noites escuras da alma, que é a morte, o diabo e a torre. Na verdade, é outro desafio, o desafio de ter uma autotransformação. Essa autotransformação é que permite que se tenha uma nova vida, se mude a forma de viver. Então, neste caso, nós temos aqui o ciclo completo para uma transformação pessoal. Que coisa muito interessante isso. Nós temos aqui uma educação. É como se em 2025 as pessoas fossem educadas
para ser uma melhor versão de si e confiar em si mesmo, ser elevado espiritualmente. Ter noção de que elas realmente vão mudar. A espiritualidade convida a todos a mudar a sua parte interna, convidam a todos para mudar o seu processo todo, a sua forma de ser, mudar como eu estou agindo agora, mudar como eu faço as coisas neste momento, mudar, simplesmente mudar. Interessantíssimo, eu achei interessantíssimo essa sequência. É uma sequência quase que pedagógica sobre 2025. É um passo a passo sobre como nos devemos portar. Interessante. Eu me coloco na mesma condição que todos aqui. Por quê? É tão pedagógico, tão educacional isto, não? Como se fosse um, um jogo de ligar pontos. Porque aqui, veja como uma carta fala com a outra de forma tão incisiva, né? Formas diferentes de enxergar para que possam refletir e executar de forma correta, para colocar as suas ideias, o seu ideal ao sol, trazer à luz as coisas, tomar as decisões corretas, pedir auxílio, ter ajuda de quem precisa, né, para que possa viver um novo momento em sua vida, deixando tudo que aconteceu até agora para trás, para não ser iludido pela vida, para tomar decisões corretas e não se deixar hipnotizar, cuidar, tomar e assim não se deixar levar pelos excessos ou pelas vaidades da vida, utilizando as ferramentas que tem e a forma de seu conhecimento de forma correta e nobre, para que possa alcançar sonhos e atingir objetivos que realmente gostaria, colocar projetos a pau, e assim, e assim fechar um ciclo no qual já tem evoluído e a partir dele transmitir aos outros e também modificar, porque o processo se modifica. Esse processo se modificando vai trazer uma nova estrutura para si. Um novo ser nasce daí. Esse novo ser vai ser senhor de si. Vai ser senhor de si, vai ser senhor daquilo que é. Então, em 2025, para ser o eremita da forma positiva, que confia em si, que traz luz às outras pessoas, que traz força a todo mundo, mas não se deixa levar não se deixa levar pelos outros e também nem pela arrogância, todo esse processo deve ocorrer. E isso é no decorrer do ano. Que leitura maravilhosa! Realmente que leitura maravilhosa! Eu fico espantado. Isso aqui é uma sequência, como se fosse um caminhar. Só a carta o tarô, ele é conhecido como a jornada do louco nos arcanos maiores. A jornada do louco é uma carta inconsequente, digamos assim, né? Mas ela é a carta que inicia tudo e também encerra. Ele é 0, mas é 22. Então, nós colocamos da seguinte forma: quando se tem essa estrutura, é porque nós devemos também ser aqueles que iniciam de forma leve e com pouca carga a nossa vida. Respiramos e trazemos à nossa vida novas energias. E esse respirar nos leva justamente apesar do desconforto, iniciar um momento de reflexão para tomar decisões corretas e assim essas decisões serem executadas e trazer coisas ao sol, trazer
fazer brilhar aquilo que temos na nossa vida. Olha, maravilhoso. Eu realmente estou muito contente com com essa leitura sobre as tendências energéticas. Temos um ano de desafios. O fato de ter saído o diabo, aqui ele mostra que será um ano de muitas tentações, entre aspas, né? Em que nós podemos escorregar na casca da banana realmente. Mas nada disso, mas a evolução não acontece se não superarmos esses desafios e nos transformarmos em uma pessoa melhor, para que possamos deixar para trás aquilo que realmente passou e aprender coisas novas e nos tornarmos aquele que comanda a nossa própria vida e leva a luz aos outros. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço imenso, é o que temos aqui para 2025 das tendências energéticas. Agradeço imensamente. Será muito trabalho, será muita luta, porém será muito positivo o resultado final para tudo que se faz. Então, tenha na cabeça o seguinte: nada é por acaso e nada vem de graça. Aquela frase que se diz em economia, não existe almoço grátis, ela está bem clara aqui. Não existe almoço grátis. Você não se transforma numa pessoa espetacular simplesmente porque caiu um raio do céu e disse, homem, não. Isso não existe. Só houveram alguns seres iluminados no mundo, passaram por aqui. Quem sabe não tem algum me ouvindo. Eu sei que eu não sou um deles, provavelmente. Se for, agradeço imensamente a oportunidade, porque é uma honra e também é meu dever. Mas eu vejo da seguinte forma: nós devemos batalhar, ter a coragem de iniciar uma jornada e assim concluir tudo o que está sendo feito. Encarar de forma positiva, não adianta ser emocional, não adianta esbravejar ou ficar bravo, tá bom? Então é isso. Muito bem. Um ótimo 2025, que na passagem de 2024 para 2025 você esteja bem, com saúde, com muita alegria, com muita paz. Espero que as pessoas que ama estejam com você. Se for o caso de permanecer sozinho, que seu coração esteja tranquilo, que a sua energia seja extremamente positiva, que você tenha luz. Eu desejo imensamente que 2025 inicie com muita prosperidade para si, para todas as pessoas no mundo. Nos vemos em breve e desejo a todos uma ótima passagem de ano. Até o próximo vídeo.